Pérolas de Esperança, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 10, Autoaprimoramento. Na era do mentalismo, momento evolutivo em que a alma terrena é convidada a utilizar a sua força interior com lucidez e sabedoria, é de bom alvitre, nesta fase da transição planetária, aprimorar os nossos sentimentos crísticos, seguindo os ensinamentos evangélicos daquele que melhor representou o Cristo Pai, o sublime anjo Jesus de Nazaré. No exercício de autoaprimoramento, procuremos vivenciar os ensinamentos superiores lecionados pela maior autoridade moral que na condição humana pisou no planeta Terra, o Nazareno Mestre. Seguindo o seu exemplo, procuremos ensinar pela vivência roteiros luminosos que induzam os demais indivíduos a adotarem a mesma conduta na prática da caridade espontânea e silenciosa, conforme a assertiva deixada pelo iluminado Buda. Ensinar e difundir a verdade é a maior de todas as caridades. Esforcemo-nos para melhorar a nossa sintonia, visando a entrar em contato com os planos dos bem-aventurados. Para tal, eduquemos a nossa mente de forma que não nos permitamos mergulhar, por razões quaisquer, nas dimensões energéticas habitadas pelos espíritos avessos à verdade e à luz. Vale ressaltar que, por enquanto, na Terra existem poucos exemplares encarnados portadores de magnetismo assinador de consciências para doutrinar espíritos recalcitrantes. Poucos convictos de que estão em condições reais para se apresentar à sociedade, expondo os ensinamentos que refletem as luzes dos misericordiosos. Por enquanto, substituamos as palavras doutrinárias por ações dignificantes. Dessa forma, silenciosamente, arrastaremos para a luz, pelo superior exemplo, milhares de espíritos que estiverem em condições adversas, aqueles refratários à luz da libertação íntima. Melhorando a nossa sintonia com as consciências portadoras da afabilidade, estaremos desenvolvendo a mansuetude evangélica pregada e vivida por Jesus, o doutrinador por excelência. Sob as vibrações de espíritos evangelizados, naturalmente amorosos, vamos aprimorando em nós a ternura e o calor crístico. É divinal para quem almeja, o quanto antes, seu autoaprimoramento ético-moral, despertar a afetividade em nível superior, a qual produz efeitos saudáveis de empatia, melhora a vida relacional e expande a consciência rumo ao Cristo Pai. Nestes exercícios de autoaprimoramento, a mais sagrada meditação não substitui a ação, pois é através do agir que se aprimora a sensibilidade e se alcança os planos superiores. Portanto, se a pessoa meditar sem praticar boas ações, a alma continuará estagnada, considerando que a caridade, principalmente a praticada silenciosamente, além de ser um ato sublime de amor ao próximo, alavanca o despertar da sensibilidade do caridoso, propiciando-lhes saltos quânticos expressivos para melhor sentir as potestades celestiais e visualizar as magníficas mansões celestiais. No eterno aprimoramento da fraternidade rumo à nossa iluminação interior, a simpatia tem poder crístico para despertar a empatia em nossos semelhantes e funciona como acionador da luz interna no homem. Assim, coloquemos a simpatia como um nutriente sagrado a alimentar em nós o afeto altruístico, aquele em que se irradiam espontaneamente vibrações de harmonia íntima. A pessoa, quando simpática por natureza, ou seja, por evolução e não por convenção, a sua presença é eterno estímulo a auxiliar os seus semelhantes a se alegrarem e sorrirem para a vida. São almas especiais, portadoras da energia, da boa convivência, sem conveniência de ocasião. Na íngreme escalada rumo ao autoaprimoramento, não nos permitamos o enfraquecimento, o desestímulo, a falta de energia-força para vencer obstáculos, tendo em vista que os planos dos vencedores são habitados por espíritos fortes e capazes. Mesmo sem recursos técnicos,
por falta de unidade de medida para aferirmos o que acontece nas dimensões rarefeitas, aqui no plano físico registramos o bem-estar que as pessoas alegres, simpáticas e otimistas causam às demais. Uma vez que o aprimoramento da criatura lhe faculta sentir com mais abrangência o Criador, as portadoras de júbilo festivo têm magnetismo aglutinador de consciências luminosas, razão pela qual todos se sentem bem quando da convivência. Assim, tenhamos em mente que tal estado de alma mantém nossa saúde corporal e psicoemocional. Quem pretende se autoaprimorar, é saudável ter em mente que o afeto é revitalizante, motivador da libertação íntima. A pessoa afetuosa tem a natural vibração da ternura, da mansuetude, da leveza, do carinho, da esperança. No trabalho de autoaprimoramento, nunca devemos nos dar por satisfeitos, pois não existe ponto final na evolução. Somos eternos e somente Deus é a perfeição absoluta. O ser humano, quanto mais evolui, mais aspira a evoluir, para adquirir mais silêncio interior e melhor poder ouvir a voz de Deus, e também vê-lo e senti-lo em tudo criado e muito além. Nesse ensurdecedor silêncio, a alma adquire nova autocondução e passa a ouvir os sons da criação com musicalidade de teor divino. Quem pretende acelerar o seu aprimoramento espiritual deve tornar o Evangelho de Jesus o seu roteiro de vida, conceber que se encontra mergulhado na essência do Cristo Pai, saber que o Evangelho, para ser vivenciado, é preciso que o homem-espécie esteja em condições biológicas adequadas, senão surgem-lhe conflitos entre a razão e o sentimento. Dar continuados polimentos na condução da vida biológica, seguindo os princípios lecionados pelo Nazareno Mestre, mas também procurar desfazer seus bloqueios psicológicos seculares ou milenares gravados no subconsciente ou no inconsciente profundo. Permitir, urgentemente, que a sua sensibilidade afetiva faça parte natural de sua rotina, pois, para tal, o prazo terreno terminou em 2012. A partir de 2013, o nosso exercício será o despertar de nossa força superior, do nosso Cristo interno, do nosso eu crístico, da nossa chama crística, de nossa força mental. Permanecer atento ao que preceitua a lei da evolução para a Terra, pois não farão parte da civilização do terceiro milênio os idólatras, viciados, mentirosos, tristes, melancólicos, desesperançosos, angustiados, maledicentes, coléricos, irados, ciumentos, invejosos, etc., conforme consta em nosso livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, reativando a mensagem de João, o evangelista, no Apocalipse. Não perder a vigilância na condução da existência, a fim de não se atrelar aos momentos infelizes, pois só permanecerão na Terra os portadores de mentalidade de vanguarda, os fortes e capazes que tenham condições de contribuir com a implantação dos adventos crísticos, a nova ordem moral da humanidade na era de Aquário, a era do Espírito. Os adventos crísticos, que não comungam com o paraíso estático e repleto de anjos ociosos, conforme conceituação religiosa, é crístico convite à nossa reflexão. Na condição de proposta para renovar o cristianismo, empenha-se em conduzir leitores, adeptos e simpatizantes da logicidade das leis de Deus a refletirem quanto à realidade eterna e inquestionável da criação, considerando a perfeição de Deus. Pois, se em outras eras ou ciclos planetários não tínhamos evolução espiritual para compreender a obra do Supremo Arquiteto do Universo, atualmente não temos dúvida quanto à nossa alma já ter evolução para interiorizar tais conceitos. A perpetuação da criação externa de Deus Criador. Se em épocas recuadas não tínhamos evolução científico-tecnológica para desvendar o universo criado e nos enfraquecíamos por falta de expectativas quanto à eternidade que nos aguarda, atualmente tal conduta não procede,
já que a sociedade viu nascerem e morrerem os milênios e, no entanto, a obra de Deus permaneceu avançando rumo ao eterno recriar, com o seu eterno transformismo e aprimoramento ascensional. A condição de um ser eterno e imortal, trafegando pelo infinito, exercitando a sua percepção universal, a fim de se desapegar por evolução dos reinos terrestres e integrar-se à vibrante e emocionante pulsação do cosmos para usufruir dos reinos celestes. A gênese de um homem novo durante a leitura e estudo desses apontamentos evangelísticos com linguagem adaptada à modernidade dos milênios em curso. Os nossos superiores confrades do plano-luz nos solicitam que observemos a história do universo, com bilhões de bilhões de corpos nascendo e morrendo no vai-vem dos grandes planos ou manvantaras. Tal reflexão fortalecerá a alma no sentido de ela acionar a sua força divina superior e, com mais acuidade, atentar para o ritmo do universo em seu eterno transformismo. A pureza iniciática do Evangelho cristão que nos conclama a salutar reflexão na condição de espíritos eternos, darmos bom direcionamento à vida, de forma que concebamos um Deus de bondade que perdoa, mas também de justiça que disciplina. A partir desse grau de entendimento, o espírito, encarnado ou desencarnado, passa a ter o Evangelho como bússola a nortear a sua caminhada. Não mais reclama, pois compreende a perfeição da inequívoca lei de ação e reação. Sabe que a lei da justiça é dura, mas é lei que não castiga nem privilegia, apenas reage às nossas ações, visando a nos disciplinar. A bondade divina infinita de Deus que, visando a amortecer os impactos da lei da justiça, enviou à terra o seu Cristo Filho, o Nazareno Mestre, para, em um amplexo de amor, nos ensinar a menor maneira de conduzir a nossa vida diante da lei de causa e efeito. O líder da reforma doutrinária dos Adventos Crísticos é Lupércios. No livro Adventos Crísticos constam excelentes reflexões sobre o assunto. A espiritualidade superior, que coordena o atual advento do Cristo Pai, nos solicita que entendamos o termo reforma, situando-o nos 4 fatores ou quadrantes da alma, ser amado, passíveis do descortino: reforma interior, reforma exterior, reforma social e reforma doutrinária. Em nosso exercício de autoaprimoramento, procuremos individualmente trabalhar a nossa reforma interior, observando os nossos pensamentos e intenções. Para tal, façamos uma reflexão sobre a trajetória de nossa vida até o momento. Em seguida, empenhemo-nos em nossa reforma exterior, considerando as nossas atitudes comportamentais não compatíveis para quem nomeou Jesus como modelo e guia. Só nos dediquemos à reforma social e à doutrinária após as 2 primeiras estarem consolidadas em nossa alma. Assim, após esses 2 primeiros passos, o autoaprimoramento torna-se mais suave. Na verdade, passa a ser um acabamento, um polimento, para arrematar os primeiros esforços rumo à ascensão. Na sequência do tempo, uma vez que o aprimoramento é eterno, a partir do momento em que as intenções são nobres, por ressonância, o universo age positivamente para o nosso mais rápido crescimento interior. Aguardemos com paciência. Convidemos 3 espíritos especiais que representarem Jesus e deixaram rastros luminosos em forma de convite à humanidade quanto à maneira mais lógicas para seguir os passos do Nazareno Mestre. Projetemos em nossa tela mental Antônio de Pádua, Tomás de Aquino e Boaventura. Na tribuna se encontra Antônio de Pádua, o Antônios da Eloquência Divina, médium de Jesus. Ele discursará sobre amor. Boaventura e Tomás, além de adornarem a tribuna com suas próprias luzes, estão servindo de antenas receptoras para sustentar a ambiência
com energias que mantenham o teor de sacralidade, pois o Nazareno Mestre falará ao mundo através do eloquente Antônios. Em sendo Jesus a própria manifestação do amor na condição de porta-voz do Cristo Pai, é possível idealizarmos como ficam os ambientes em que alguém recepciona o pensamento dele, o sublime anjo. Por ser Antônio de Pádua neste evento médium de Jesus, centupliquemos as energias e as emoções, pois ele é especial. Antônio, quando encarnado, além de tribuno encantador, era o próprio Evangelho vivo. Pintemos o ambiente com um rosa claro, a cor do afeto. Uma vez que amor e emoção andam de mãos dadas, criemos a expectativa quanto à crística emoção que sentiremos quando Antônio começar a recepcionar o pensamento do Nazareno Mestre. Fixemos nosso olhar no tribuno de Pádua, à medida que ele discorre sobre amor. Atentemo para as mudanças nos campos energéticos produzidos por sua voz. Os espíritos da Mãe Natureza colorindo o ambiente com cores que nos transportam para as dimensões dos espíritos bem-aventurados. Uma vez que o amor dulcifica e liberta a alma de suas prisões psicológicas, causando-lhe êxtase de arrebatamento, podemos desenhar com as cores da plenitude o magnífico quadro do ambiente adornado com melodias de ternura, brandura, enlevo e paz. Com a nossa capacidade imaginativa, não economizemos paisagens que expressem beleza, plenitude, harmonia e refulgência de luzes nos ambientes em que estiver um convicto discursando sobre o Evangelho do sublime peregrino, Jesus de Nazaré. Assim, em nosso devaneio, imaginando Antônio de Pádua no púlpito, representando o Nazareno Mestre, já estamos nos alimentando com a linfa da vida, o amor. Continuemos criando paisagens e situações que despertem emoções pelo sagrado, pelo divino, paisagens que nos transportem para as dimensões superiores. É salutar produzirmos o sagrado cósmico mantra A1, no mínimo 3 vezes por dia, embora o ideal seja 7 vezes. Para produzir melhores efeitos em nossa alma e mais energias para a nossa saúde psicossomática, elaboremos paisagens agradáveis e ricas de beleza durante a vibração mantrâmica. Respiremos bem fundo e soltemos o Om com a força da convicção de que somos capazes de nos manter em harmonia íntima, movimentando energia vital através do sagrado som. Agora você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção. Fale para todas as suas células ouvirem. Fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando suavemente a voz. Fale pausadamente com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde. Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Deus. Fim do capítulo 10.